Olá, meu nome é Jan Schmidt, eu sou da empresa Magma e hoje eu vou falar sobre a simulação de fundição, em especial como ela pode ser aplicada desde a moldagem até o tratamento térmico. O conteúdo dessa apresentação envolve os seguintes temas: a Magma do Brasil, a apresentação da Magma, uma breve introdução sobre o assunto de simulação, em especial vários aspectos que envolvem o uso da simulação. Depois, vamos falar diretamente de aplicação da simulação de fundição, no contexto que eu comentei no início. Ao final, eu vou fazer uma breve apresentação ou uma breve discussão sobre como o desenvolvimento do produto está intimamente ligado à simulação de fundição, quando o produto é fundido. E, finalmente, eu vou à parte de conclusão sobre essa apresentação e sobre o tema abordado. Vamos seguir em frente, então. Falando um pouco da Magma. A Magma é uma empresa alemã. Ela foi criada em 1988 e, desde o início, ela já se projetou mundialmente, abrindo uma filial nos Estados Unidos, em seguida em Singapura e, finalmente, em 97, no Brasil. A Magma tem vários escritórios próprios espalhados ao mundo, como nós podemos ver pelo gráfico, e nas regiões onde ela não está com um escritório próprio, ela possui representantes que realizam o serviço e a intermediação com os clientes. O que efetivamente a Magma tem nos seus serviços, no hall de seus serviços? O tópico principal é o licenciamento do software. Esse licenciamento que envolve não só a entrega da licença, mas toda um atendimento ao cliente que considera o suporte e também o que nós chamamos de Magma Academy, ou seja, uma parte de educação continuada para os usuários, de tal forma que eles podem se desenvolver no assunto fundição, não só em simulação de fundição, mas no assunto fundição, tendo em vista que, para que a gente faça um melhor uso ou tenha a capacidade de usar amplamente os recursos que a simulação nos oferece, nós precisamos entender muito bem o assunto de fundição. E um outro aspecto são os nossos serviços de engenharia, serviços esses que estão focados em atender demandas específicas dos clientes, com relação à aplicação do software, mas também no que tange ao desenvolvimento do assunto projeto e processo de fundição. A Magma do Brasil está há 24 anos no mercado, como eu disse, como uma filial da Magma da Alemanha. Nós fomos fundados em 97 aqui, temos aí mais de 150 clientes de licença e de projetos atualmente. No mundo, a Magma possui mais de 1.800 instalações industriais em 60 países. Bom, vamos falar então agora do nosso assunto. Vamos começar por um ponto muito importante, que é por que fazemos simulação? Fazemos simulação porque nós temos certos objetivos, e um dos objetivos na fundição, especificamente, é prevenir a ocorrência de defeitos de fundição. Muitas vezes, é claro, nós temos uma situação onde um ferramental já existe, e aí nós não trabalhamos só em cima da prevenção, mas sim em cima da correção. É óbvio que o grau de liberdade, quando eu estou começando um projeto, é diferente de quando eu já tenho um projeto em execução na prática. Outro aspecto pelos quais a gente usa a simulação é porque a gente quer reduzir o tempo de desenvolvimento, ou seja, ter um desenvolvimento muito mais rápido. Por que isso é importante? Porque à medida que eu diminuo o tempo de desenvolvimento, eu destaco a empresa que está usando a simulação, ou seja, ela se destaca no mercado, e o outro aspecto, que é financeiro, ela tem um fluxo de caixa mais precoce, ou seja, à medida que o meu tempo de desenvolvimento se reduz, rapidamente o desenvolvimento pode ser pago
porque ele pode ser faturado para o cliente. À medida que se eu demoro muito tempo, se eu tenho um ciclo de desenvolvimento muito longo, praticamente a fundição está custeando o desenvolvimento e ela tem que fazê-lo dos seus próprios recursos. Outro aspecto muito importante quando eu faço uso da simulação é para obter uma melhoria de qualidade. Melhoria essa interna, por exemplo, evitando o número de refugos internos, ou externa, com o cliente final. Em muitas situações, as fundições entregam peças fundidas brutas que são usinadas nos clientes. E em várias situações podemos ver questões de problemas na usinagem devido a falhas internas que acontecem no componente fundido. Isso não é bom para a imagem da fundição e também não é bom para a área financeira da fundição. Outro objetivo muito importante, porque nós realizamos simulações, é para reduzir custos de produção. Porque projetos que estão otimizados, eles usam de forma mais eficiente os recursos da produção, consomem menos matérias-primas e, portanto, têm um impacto ambiental reduzido. Hoje, esse é um assunto extremamente importante, uma vez que as empresas estão sendo avaliadas também pelo quesito ambiental. Finalmente, um outro aspecto, por que fazemos simulação, é para obter processos robustos. Processos robustos, eles significa que, mesmo tendo variações de produção, o resultado não é afetado de forma significativa, ou seja, não tem defeitos, ou os defeitos aparecem numa quantidade tão mínima de que eles não são significantes para o cliente. Então, ter processos robustos é extremamente importante, porque isso contribui com o resultado da empresa. Nosso último item, e não menos importante, nós falamos em conhecimento. Conhecimento, a simulação nos auxilia a entender os problemas, a conhecer a interação entre as várias áreas e também um outro aspecto, ela permite com que pessoas mais sêniores consigam usar a simulação como uma ferramenta de aprendizado para os jovens que estão entrando na empresa. Muitas vezes no passado, como a fundição é considerada uma caixa preta, ninguém consegue ver internamente o que acontece, nós temos um problema. Por quê? A fundição, essa passagem de conhecimento, ela fica muito abstrata. Através do uso da simulação, além de adquirir novos conhecimentos e eliminar paradigmas, a simulação ela auxilia na transmissão desses conhecimentos entre gerações. E claro, falando em todos esses aspectos, prevenção, desenvolvimento rápido, melhoria de qualidade, redução de custos e tudo mais, eu posso substituir esses itens ou eu posso resumi-los na forma da palavra competitividade. Ou seja, todos esses itens contribuem decisivamente para a competitividade da empresa, o que obviamente é fator fundamental para a longevidade da mesma. Mas tem um outro assunto muito importante que é o que define a qualidade dos resultados da simulação. Olhando, vamos ver agora de forma sequencial, uma das coisas é uma malha de qualidade, ou seja, uma malha que está definida e focada naquela análise que você deseja fazer. Nesse caso, nós estamos falando de fundição, então é uma malha que seja objetiva ao resultado da simulação de fundição. Outro aspecto que influencia para a qualidade do resultado são os modelos matemáticos que estão embutidos. Hoje fala-se de uma forma muito simplista, eu vou realizar uma simulação de enchimento ou solidificação. Mas o que isso quer realmente dizer? O que é considerado nesta simulação? Quais são os dados de entrada? Como o modelo reage a esses dados de entrada? Existem inúmeros fenômenos na prática, como oxidação, solidificação, segregação, a presença de gases.
a formação de tensões, nucleação de fases, crescimento de fases, como isso tudo está embutido dentro da simulação. E óbvio que esses modelos são tão ou até mais importantes do que a malha, porque se você tiver um modelo inadequado, mesmo com uma malha excelente, você vai ter resultados duvidosos. Outro aspecto muito importante são os dados de entrada. Entrar dados adequados daquilo que acontece no chão de fábrica, na produção, é absolutamente vital para você ter resultados adequados na simulação. É óbvio que existe aquela máxima que diz: se você colocar porcaria para dentro da simulação, é óbvio que vai sair porcaria de lá de dentro. Então, não existem como os resultados serem melhores do que os dados de entrada. Então, se os dados de entrada não forem coletados na prática, não forem ajustados àquilo que acontece na prática, a simulação não tem como prever bons resultados. Outro aspecto extremamente importante é a análise. Ou seja, eu gero uma malha, eu tenho um modelo muito bom, eu preencho com dados de entrada interessantes, mas na hora de analisar, eu não sei analisar, eu não sei verificar se isso é bom ou se é ruim, eu não consigo perceber as nuances dos resultados. Então, nesse aspecto análise, mesmo quando a gente entende de fundição, muitas vezes passam despercebidos, e esse é um ponto que é objetivo de treinamento, ou seja, entender como fazer análise, como a prática e a simulação se encontram, como eu consigo coletar na simulação esses resultados, vê-los dentro da simulação, mesmo em situações onde eu não tenho um modelo específico para determinado fenômeno. Muitas vezes nós podemos coletar algumas informações indiretas que sustentam a nossa tomada de decisão. E, finalmente, um ponto que é tão importante como qualquer outro desses itens é o que podemos chamar de implementação, ou seja, converter esses resultados da análise em ações claras e ações que implementam modificações. É interessante notar que essa é uma parte que, em muitas situações, se dá pouco valor para isso e se negligencia um pouco esse aspecto de como é que eu vou introduzir, então, essa informação que eu tenho, que eu obtive na análise, como é que eu vou fazer a conversão dessa informação dentro do chão de fábrica, como é que eu vou transmitir essa informação. Existem toda uma série de dificuldades que, às vezes, os engenheiros vivem e que para os quais eles não imaginavam que iam passar por isso. Vamos falar, então, um ponto. Se eu quero ter bons resultados, eu tenho diferentes formas de aplicar a simulação. Eu posso aplicar de uma forma mais simples, do tipo, no caso, quando falamos em fundição, eu posso pegar um projeto de fundição e simular esse projeto e dizer passa ou não passa. Obviamente, essa é uma forma muito simplista de olhar para o potencial da simulação, mas é algo que pode ser realizado. Se eu for avançar um pouco mais na forma de utilizar a simulação, o que eu posso fazer? Eu posso estudar alternativas de projeto, por exemplo, mas isso ainda é muito básico, ou seja, eu tenho muito mais potencial que a simulação pode me ajudar. Então vamos ao próximo. Eu posso estudar, além das alternativas de projeto, eu posso entender alternativas de processo, ou seja, eu sei que o meu processo tem uma variação dentro de uma faixa, e eu estudo, faço simulações para explorar essas alternativas de processo, para tentar, então, entender como elas afetam o resultado. Isso já é um uso mais intermediário. Mas, efetivamente, usar de forma avançada significa que eu olho para a simulação, planejo as minhas ações antecipadamente de projeto e processo, defino claramente os meus objetivos, que eu vou quantificar, e uso ferramentas estatísticas, como DOE, desenho de experimentos, ou otimização, para abordar esse problema e procurar uma solução. Então, é importante entender que existem diferentes formas de aplicar a simulação. Para atingir esse nível avançado, não há como fazer isso ou ser eficiente nessa jornada
sem o devido treinamento, e aqui a gente não pensa só no treinamento quanto à operação do software, mas sim no treinamento quanto à conversão de resultados, quanto à análise de resultados, a profundidade da análise, assim como usar suporte e participar de eventos específicos, webinars sobre determinados assuntos, como a Magma promove, por exemplo, sobre a reoxidação no sistema de canais, que inclusive vai ser um dos tópicos que eu vou abordar agora. Passando então ao próximo item, quando a gente fala de simulação de fundição, é muito comum encontrarmos no mercado pessoas que dizem, é a simulação de solidificação ou é a simulação de enchimento e solidificação. A simulação, nos dias atuais, ela é capaz de executar muito mais do que simplesmente se a gente for dizer simulação de enchimento e solidificação. No mais, dizer que faz uma simulação de enchimento e solidificação não diz quase nada sobre o que está se fazendo, é mais ou menos dizer que como se o carro tivesse motor. Faz parte, mas não me diz que tamanho do motor, não me diz qual é a potência do motor, o que ele consome, gasolina ou álcool, eventualmente ambos, e assim por diante. Ou seja, é uma nomenclatura que é muito vazia, né? Por quê? Porque se a gente olhar o que está embutido no processo de fundição, durante o enchimento, solidificação, resfriamento, tratamento térmico e assim por diante, moldagem, nós temos uma série de defeitos que podem acontecer. Por exemplo, gostaria de chamar a atenção que essa lista não é completa, ou seja, são exemplos. Emendas ou juntas frias, aprisionamento de gases, inclusões de óxidos, inclusões de areia, gás de macho, rechupes, microestrutura inadequada, propriedades mecânicas, segregação, trincas, distorções, variações dimensionais para o desenvolvimento, por exemplo, sinterização, penetração e tratamento térmico. Então, esses são alguns exemplos do que influencia na qualidade do fundido. Obviamente, a simulação ela tem o objetivo de cobrir todos esses itens e os demais que não estão aqui listados, ou seja, para que possamos dizer que a qualidade do fundido é adequada, nós precisamos cobrir todos os aspectos. Aqui é um exemplo de um diagrama de espinha de peixe, ou Ishikawa, como preferirem, no exemplo de fundição sob pressão, a respeito de diferentes fatores. Nós temos os fatores humanos, nós temos o meio ambiente, nós temos metodologias que estão associadas à influência da máquina e do próprio material que está sendo fundido. Se olharmos agora, e essa é talvez a mensagem mais importante neste item, aonde a simulação pode ser aplicada, ou o que a simulação incorpora. Ela leva em consideração, por exemplo, efeitos de máquina, do tamanho da máquina, por exemplo, da idade da máquina, questões de material, se esse material é de um bom fornecedor, é uma sucata ruim e assim por diante. Sim, essas informações podem ser embutidas dentro da simulação e elas podem ser testadas para verificar quais são os impactos disso no resultado. É claro que existem também, eu deixei aqui intencionalmente de fora, alguns aspectos humanos que nós temos na fundição que podem ser reproduzidos com simulação. Mas são coisas mais específicas e eu preferi então deixar esse item do lado de fora. Vamos então à apresentação em si. Vamos começar com essa apresentação na área de... passar pela moldagem, pelo vazamento, solidificação, resfriamento e desmoldagem, tratamento térmico do fundido. Ao final, como eu havia dito, eu vou falar um pouco sobre o produto, desenvolvimento de produto, como isso pode afetar os resultados e como a fundição afeta os resultados da performance do produto. Vamos começar então pela área de moldagem, falando um pouco sobre o que é possível de simular na área de moldagem. Esse é o caso de um molde em cold box, é um molde para fundição em diferentes camadas, ou seja, em stack molding, moldes empilhados um sobre o outro, tem aproximadamente 80 quilos.
Na imagem de baixo nós vemos então com diferentes cores indicados os pontos de sopro desse molde e os pontos de respiro desse molde numa das faces. Se olharmos com um pouco mais de detalhes, nós temos aqui nesse canto mostrando aqui os pontos de sopro, os respiros, cores distintas de respiros aqui indicam a diferença de tamanho desses respiros. Interessante é que durante o desenvolvimento, a situação original mostrou uma deficiência no enchimento do molde na parte central. Baseado nessa informação, foram feitas alterações de projeto e foram feitas algumas etapas e obteve-se, então, um melhor enchimento na parte central, mais condizente com as bordas, ou seja, para que o enchimento do molde pudesse ocorrer igualitariamente nas diversas regiões. Bom, nesse aspecto estaríamos já dizendo, interessante, já dá para simular o que dá para ser feito na moldagem, perfeito. Esse caso vai um pouco mais além. Se olharmos, então, o que acontece quando sopramos esse macho, a situação original, e a simulação foi realizada bem no início do desenvolvimento, significa que, inclusive, estavam se desenvolvendo a máquina para soprar esse molde. Nota-se que entre um bico de sopro na ponta aqui e outro mais no meio, próximo ao centro do cabeçote, há uma diferença forte de pressão. E essa diferença forte de pressão pode fazer com que, ao longo do tempo, eu tenha problemas para soprar na borda. E eu tenha, obviamente, eu vou ter que usar condições mais intensas, ou seja, eu vou ter que usar uma pressão maior para soprar. Isso não é bom. Logo, o que podemos fazer? Nesse caso, o fabricante da máquina, ele avaliou diferentes cabeçotes a serem utilizadas com geometrias distintas e verificou o comparativo entre as pressões em cada um desses pontos, assim como nós estamos coletando aqui embaixo, e verificou qual que é o cabeçote que produz o melhor resultado. Vejam só, nós estamos influenciando a construção da máquina sem sequer ter soprado uma única vez o molde. E, baseado nesses resultados, esse é o cabeçote que demonstrou, ou na verdade um cabeçote duplo, demonstrou a melhor performance para soprar esse molde. Lembrando que ele é um molde que tem 80 quilos, ele tem uma dimensão bastante grande, e um cabeçote só teria dado problemas na borda do molde. Então, para prevenir e melhorar o processo de sopro, foi então feita essa alteração. Se nós chegarmos depois, quando esse molde foi implementado na prática, o que nós conseguimos perceber? Esse molde tem 82 quilos, ele é soprado em 2 segundos, o que é normal, só que a gasagem com a mina desse molde é 8 segundos. São 82 quilos em 8 segundos. Isso é uma produtividade muito boa, muito boa. Mas não é só isso. O uso de amina nesse molde é menos de 0,49 ml por quilo de areia. Ou seja, é um valor bastante baixo. Eu tenho um tempo de ciclo curto na gasagem com baixo consumo de amina. Ou seja, além de ter custos reduzidos pelo baixo consumo da amina, eu ainda tenho um ciclo extremamente eficiente. Ou seja, meu equipamento está sendo usado de forma bastante eficiente. Vamos seguir um caso clássico de moldagem, que é a questão de um macho. Esse é um macho fabricado manualmente de forma bipartida. Depois da fabricação, ele é colado e montado. Ele tem 35 quilos. O objetivo do desenvolvimento era melhorar essa situação, ou seja, partir de um macho mais leve que consuma menos areia, mas também numa situação de produtividade maior. Lembrando que com essa moldagem manual aqui nós tínhamos algo em torno de 10 pessoas trabalhando para fazer a produção. Com a máquina de sopro, esse macho, além de não ser mais bipartido e portanto, sofrer de problemas relacionados à colagem entre as duas partes, ele é único, ele tem 23,5 kg e ele é soprado numa máquina, ou seja, a produtividade desse macho é muito maior do que a produtividade das 10 pessoas que fabricavam o macho dessa forma.
Para se chegar nessa situação, desculpem, lembrando, essa situação ela reduz o consumo de matéria-prima, aumenta a produtividade e, obviamente, reduz o custo de manufatura, que era um dos objetivos a serem alcançados. Custo hoje é uma questão extremamente importante. Para chegar nesse resultado, o que foi feito? Foram analisadas diferentes situações de sopro desse macho. Essa foi uma situação de sopra-se somente pelo centro, uma situação de sopra-se pelo centro e pela lateral, com um determinado layout, outra situação soprada pelo centro e pelo lado com outro layout, inclusive dizendo, mas está complicada essa situação, o que eu posso fazer? Vamos tentar inverter o macho. Foi simulado o macho sendo produzido de forma invertida. E acabou se optando, então, por essa metodologia, que é essa metodologia, né, dessa terceira alternativa. Olhando como esse macho enche, nós vemos aqui a fração de areia, né, na escala de cores. Nós vemos que ele tem 2 pontos de sopro e ele compacta dessa região, basicamente onde a gente está, no meio entre os 2 pontos de sopro, ele enche essa região e em seguida compacta retroativamente para o ponto de sopro. Bom, essa é a etapa de sopro do macho. Para ele ter uma boa produtividade, para ele ter uma boa qualidade, esse macho precisa ser gasado. Passou-se então a análise da gasagem, e aqui olhamos o gráfico de quantidade de amina absorvida, ou seja, que está disponível efetivamente para a reação, e vemos que a maior parte das regiões tem um valor alto, mas temos uma região aqui, apesar de termos saídas de ar nesse ponto, respiros nesse ponto, esse é o ponto mais fraco, mais frágil. E na produção, quando se pegou esse macho e levou-se até o extremo, o que nós encontramos é esse pequeno defeito exatamente na mesma posição. Ou seja, à medida que reduzimos o tempo de gasagem, nós encontramos problemas. Obviamente, essa foi uma situação bem limite. Ela foi extremamente forçada para justamente entender aonde vai falhar se eu forçar o processo, ou seja, se eu reduzir o tempo de gasagem. E a partir disso, notou-se então, ok, eu acho que ainda tenho alguma coisa para fazer, ainda posso melhorar. Então eu tenho essa situação, que gasa em 25 segundos, utiliza 23 ml de TEA, praticamente 1 grama por quilo, e fez-se uma alteração nesse macho. Modificou-se os respiros nessa região, adicionou-se mais respiros. E o que nós vemos então é que, em vez de 25 segundos de gasagem, nós conseguimos reduzir para 19 segundos de gasagem, e reduzir de 23 para 17 ml de TEA. Ou seja, eu tenho menos do que 1 grama de TEA, 1 ml de TEA por quilograma de areia. O que é um resultado muito bom e uma qualidade de macho, né, nós conseguimos ver aqui na foto, extremamente liso, ou seja, sem defeitos na partição ou em outras regiões. Só o ganho de produtividade aqui, nós estamos falando de 25 para 19, nós estamos falando em mais de 5 segundos, que é 1/5, ou seja, mais de 20% na redução do tempo de gasagem. Isso é bastante expressivo. Seguimos então com o nosso assunto, agora falando de vazamento. Esse é um componente de aço fundido, que tem um peso bruto de 15 toneladas e um volume total de fundição, considerando com os maçalotes e os canais, de 26 toneladas. Durante a produção desse item foram encontrados defeitos internos que precisavam ser abertos, posteriormente soldados, para correção, defeitos que não eram aceitos no produto fundido. O que a nossa simulação pode mostrar? Aqui vemos à esquerda a simulação do enchimento, onde vemos a temperatura, e do lado direito nós vemos aqui a velocidade. Simulação, ela nos permite entender então qual que é o perfil de temperatura, qual o perfil de velocidade, mas a pergunta é, ok, o que isso tem relação com o meu defeito? Ou seja, o que eu consigo ver nessa situação? É só isso que eu consigo ver? Não. A simulação permite você olhar, por exemplo, o aprisionamento de ar, ou seja, a mistura de metal e ar
e essa mistura é danosa para o produto fundido. Nós vemos aqui nessa imagem a previsão de inclusões que se formam dentro do fundido, inclusões essas que a gente chama de reoxidação, ou seja, fruto da reação do metal líquido com o ar presente no sistema de fundição. Então, é possível hoje já fazer uma previsão quantitativa desse item e, então, entender como isso afeta de forma significativa os defeitos. Se olharmos, então, vários itens distintos de simulação, ou seja, nós chamamos de designs, e a intendência de atingir um determinado defeito, como, por exemplo, a fração de área afetada por inclusões de reoxidação. Nós vemos aqui nessa região o nosso projeto inicial, com o sistema de canais iniciais. E podemos ver, então, que o nosso projeto otimizado, ele permite visualizar, ele permite ter uma redução significativa da área afetada de reoxidação. Ou seja, nós estamos avaliando numericamente aqui os resultados, dispondo eles em uma sequência, onde podemos verificar, então, qual resultado produz, qual projeto de canal ou alternativa de canal produz que incidência de inclusões de reoxidação. O ponto é que isso é uma informação interessante, mas o que realmente nós queremos nessa situação é entender como isso é afetado, ou seja, aqui tem um comparativo do sistema original, para que nós possamos ver, então o sistema original que desce tem vários ramos que bifurcam, com relação ao sistema otimizado, ele também tem duas descidas, mas ele tem uma forma de bifurcação diferente e pontos de ataques diferentes. E o que a simulação nos permite entender? Ela permite entender, primeiro, por que os defeitos acontecem, ou seja, o que leva a maior incidência de defeitos. O sistema original aqui, por exemplo, ele tinha um funcionamento prematuro dos canais na região externa, que é mais alta, o que já não acontece no novo sistema de canais. Dado o layout pelo qual se optou, esse sistema que enche de forma tranquila pela parte inferior e, à medida que o metal vai subindo, ele continua enchendo a parte externa. O resultado disso, no final das contas, é um componente fundido de qualidade, especialmente com um tempo de acabamento reduzido, ou seja, nesse caso, com toda essa melhoria de qualidade, foi reduzido o acabamento de 35 horas para 2 horas, ou seja, são 33 horas de acabamento que foram eliminadas. Em geral, nas fundições, a área de acabamento é uma área mais pesada e ela geralmente representa muitas vezes o gargalo numa fundição de aço. Além disso, não foi feito nenhum retrabalho com solda nessa situação, ou seja, não foi necessário mais efetuar a recuperação da peça. Seguimos em frente, então, passamos o nosso vazamento para solidificação, vamos analisar um portador planetário feito em ferro fundido. Esse portador é fundido nesse projeto, ou tem esse projeto base para estudo. O que foi realizado nesse caso? A grande pergunta é, qual que é o layout mais adequado para fundir esse portador? Baseado na expectativa do fundidor, foram mantidos constantes essas luvas nessas posições externas, mas essas luvas aqui internas elas foram variadas e uma série de outros parâmetros, do tipo resfriadores e o próprio sobremetal de usinagem, que está assinalado aqui. Vamos dar uma olhada nessa situação. Nós temos inicialmente variações do tamanho da luva para serem avaliadas, depois a quantidade de sobremetal que é utilizado no portador aqui, sobremetal esse que tem que ser removido depois por usinagem. Temos também a aplicação de resfriadores aqui na cor azul, ou seja, sem resfriador e com resfriador, nessa parte superior. E na parte inferior, sem resfriador, com 3 resfriadores alinhados aos maçalotes ou intercalados com os maçalotes.
ou então utilização de 6 resfriadores na parte inferior. Então, são várias alternativas a serem analisadas. Interessante é que, uma vez parametrizado, a simulação pode ser feita de forma automatizada e a avaliação também. Aqui vemos compilado os vários resultados usando os diferentes projetos, né? Vemos aqui porosidade, na verdade, rechupe, que se demonstra na peça, e a passagem por todas as alternativas de projeto que foram simuladas. Novamente, só para a gente poder ver que em algumas situações nós temos um rechupe no massalote, mas também um rechupe na parte inferior, ou rechupe na parte oposta entre os massalotes. Então, várias situações. Lembrando que essa região aqui é a região mais crítica para esse produto. É por isso que se foi dado tanto foco. Uma das informações importantes que a simulação nos permite entender é entender como cada situação de projeto interfere na qualidade do resultado. Então, temos aqui alguns diagramas de análise. Vemos que o resfriador na parte inferior afeta de forma muito mais intensa do que, por exemplo, o resfriador na parte superior. Ele tem um efeito menor. Ou então, o próprio sobremetal, ele tem um efeito, mas não é tão intenso quanto o efeito do resfriador. E, em especial, o tamanho de luvas quase não faz efeito. Então, variar o tamanho de luvas para tentar melhorar o problema não resolve a situação. Se olharmos, por exemplo, de forma isolada, o efeito dos resfriadores sobre a presença de porosidades na região a ser usinada, onde temos o sobremetal, vemos que à medida que aumentamos o número de resfriadores nessas situações, esses são os experimentos, ou seja, a variação do experimento com outros parâmetros. Vemos que com a variação é muito grande e com 6 na parte inferior a variação, todos os ensaios se aproximam um do outro. Então, significa que essa é uma situação mais robusta do que essa situação que eu tenho aqui, e que é uma das informações importantes a ser coletada. Vamos a uma outra situação, que é a situação onde olhamos o fundido, mas não com vistas diretas àquilo que acontece com o fundido, mas a sua interação com o molde. Esse é um caso de uma peça pesada, ela tem um macho central, nós vemos aqui, quando ele não está sendo demonstrado. Essas regiões inferiores e superiores em amarelo, elas são regiões onde já de antemão o projeto considera a aplicação de uma areia de cromita ao molde, justamente por uma expectativa de obter problemas com sinterização ou penetração. E aí que vemos então a complementação, um isolante no massalote e um sistema de canais por baixo nesse formato. De fato, o que aconteceu na prática? Bom, a aplicação da cromita foi extremamente benéfica, porque nem na parte superior aqui, nem na parte inferior apareceram problemas, ou seja, a cromita teve realmente um efeito positivo. Entretanto, olhando a parte interna do produto, dessa carcaça, nós vemos aqui uma areia grudada na peça fundida, ou seja, ela tem que ser removida, e esse é um trabalho extremamente penoso na fundição, porque a areia é sílica e ela dá bastante trabalho para ser removida dessa região. Nesse aspecto, a própria simulação, esse é um resultado onde a gente tem a previsão de penetração de areia, nós vemos que esse canto, ele é realmente um canto favorecido para ter esse tipo de defeito. Nós vemos que a aplicação superior e inferior de cromita evitou aparecimento de problemas relacionados à penetração ou sintetização de metal. Mas esse canto, ele acabou ficando e acabou passando despercebido, justamente aconteceu esse defeito, que é extremamente trabalhoso para se recuperar. Outro aspecto, agora, quando falamos em solidificação, é, por exemplo, a presença de rechupes e trincas a quente, principalmente em aços. É extremamente comum essa situação. Esse é um conjunto fundido,
na produção apresentou de 80% a 90% de trincas nesses cantos internos, né, nessa região apontada, o que faz eleva bastante o custo de inspeção e retrabalho. Para abordar esse problema, nesse caso, não é sempre que isso é possível, foi feita uma abordagem considerando alternativas no design do fundido, ou seja, modificando o produto fundido, alternativas em massalotagem e alternativas de parâmetro de processo. E a pergunta é como resolver esse problema? Em cima desses experimentos virtuais, nós temos, então, a previsão de rechupes colocado em azul aqui, ou seja, a barra de cada um desses experimentos aqui é composta por uma barra azul e uma barra laranja. O risco de formar um rechupe é a barra azul e o risco de formar uma trinca quente é a barra laranja. Olhando essa situação, nós vemos então aqui as tendências altas nessas extremidades e nós pedimos para que esses resultados fossem ordenados por maior incidência de rechupe, ou seja, aqui eu tenho pouca incidência de rechupe e aqui eu tenho bastante. Qual que é o resultado que eu tenho que olhar? Primeiro, avaliar individualmente uma série de experimentos e tomar essa conclusão é bastante trabalhoso. Por isso que nós olhamos e pensamos em coletas automatizadas de resultados, né, que nos permitem gerar esse tipo de gráfico internamente ao software. E o que nós estamos procurando para solucionar o problema? É a melhor situação de rechupe? É a melhor situação de trinca quente? Nenhuma das duas situações extremas soluciona um problema. O que nós procuramos é esta situação, uma situação de melhor compromisso. Uma situação onde ainda existe alguma tendência de rechupe, ainda existe uma tendência de trinca quente, mas a combinação das duas é a melhor alternativa. Com isso, o nosso projeto original, que apresentava aqui uma incidência alta de trinca quente, teve uma modificação de projeto, conjunto com a massalotagem, que permitiu reduzir a incidência da trinca quente nesses cantos, mas também manter a previsão de rechupes de forma controlada. Vamos passar agora, então, da discussão de solidificação para a discussão de resfriamento e desmoldagem. Resfriamento e desmoldagem, além de interferir na microestrutura do componente em muitas situações, ele tem um efeito também quando falamos em precisão dimensional. Tradicionalmente, né, quando temos um componente fundido, uma carcaça, por exemplo, como essa, o que se faz? Se fabrica a carcaça, se fabrica o modelo, funde-se uma amostra e a partir dessa amostra realiza-se a medição e com base nessa informação, então, é necessário fazer uma modificação no modelo para corrigir eventuais variações dimensionais que acontecem. Ok, vejam, isso implica em que eu tenha que fundir o componente e tenha que medi-lo. Duas coisas demoradas só para aprovar o modelo. Será que isso não poderia ser feito de forma virtual? Sim, pode ser feito. Mas a dúvida é sempre qual que é a precisão que eu consigo atingir. Então, a ideia de realizá-lo virtual é partir do sistema CAD, simular, calcular a contração que temos aqui, uma contração linear, né, sobre o modelo, fazer uma medição virtual, corrigir novamente o modelo CAD e fazer um ciclo de confirmação. Isso definitivamente é muito mais rápido, porque eu não tive que fundir nenhuma peça física e medi-la. Eu posso fazer isso tudo antecipadamente, antes de definir efetivamente qual que será o modelo a ser construído. Mas a pergunta que fica é sempre quanto à precisão. Esse é um caso que foi acompanhado com a medição virtual e a simulação virtual, comparando as duas coisas. E aí chegamos num ponto aqui. Como foi feita a comparação? Determinou-se que a contração na cota X ela é decorrente do deslocamento médio que ocorre nessa cota, dividido pelo comprimento médio desta cota. Então, o que foi determinado com base no fundido que foi medido? De que a contração no eixo X ela foi de 1,05%,
a contração em Y foi de 1,1% e a contração em Z foi de 0,7%. Isso foi determinado a partir da simulação e foi feito um recálculo em cima da simulação, aplicando essas contrações, então, de forma diferenciada, né? Vejam que nós temos valores diferentes aqui, pelo menos entre x e y e z, e foi ressimulado novamente. Agora, quando confrontamos esse resultado com o resultado comparativo, ou seja, o que eu obtive através da simulação e o que eu obtive através do fundido real, vemos que temos uma comparação bastante boa. Ou seja, o que eu obtive 1,05 no fundido real, desculpe, no simulado, eu tive 1,10 no real, o que foi 1,1 em Y no simulado foi 1,08 no real, e o que foi 0,7 no simulado foi 0,73 no real. Ou seja, eu consigo prever as contrações através da simulação para evitar de ter que fundir uma amostra. O que significa eu poupo matéria-prima, eu poupo recursos humanos, eu poupo recursos de máquina e assim por diante. O meu custo de desenvolvimento é reduzido nesse contexto. E, inclusive, nós conseguimos ver algumas distorções que acontecem aqui na peça, né? Variações aqui locais, que aparecem tanto na simulação quanto na medição da prática. Então, conseguimos ver as tendências e entender melhor o comportamento do fundido. Vamos passar agora, então, da discussão de resfriamento e moldagem para tratamento térmico. Aqui nós temos um exemplo de peça fundida. Com essa seção, ela vai ser simulado o tratamento térmico dela com 0,25% de carbono, é um aço fundido, que contém 0,8% de cromo, 0,3% de cobre, 1,05% de manganês, 0,35% de molibdênio, 1% de níquel e 0,45% de silício. Essa peça será submetida a esse histórico de temperatura, ou seja, aquecimento em mais de 10 horas aqui, passando de abaixo de 100 graus para mais de 900 graus, em torno de 950, será mantido um tempo nessa temperatura e depois vai ser resfriado bruscamente, sofrendo depois um aquecimento para o revenimento. Então nós temos aqui o nosso processo de austenitização, nós temos a têmpera dessa peça e depois o revenido desse componente. Aqui vemos o histórico de temperatura que essa peça é submetida, ou seja, ao longo do tempo, vemos, por exemplo, as diferenças de temperatura. E o que a gente pode constatar? Que depois de 11 horas e meia, o núcleo da peça está a mais de 900 graus, ou seja, eu claramente consigo identificar aqui quando a minha peça atinge uma determinada temperatura. O que é extremamente interessante para determinar, por exemplo, se o meu tratamento térmico está sendo longo demais e eventualmente produz algum tamanho de grão, ou se eu efetivamente tenho que aumentar eventualmente o tempo de tratamento térmico para ter uma austentização melhor. Vemos aqui então o gráfico, a linha vermelha é a linha de temperatura máxima durante o resfriamento e a azul é a temperatura mínima, ou seja, o que acontece na superfície, né? É uma têmpera em água, então nós temos regiões distintas da peça com tempos de resfriamento distintos. Em cima dessas informações, nós temos um gráfico do tipo CCT, onde temos campos da martensita, bainita, ferrita e perlita. Essas linhas coloridas na cor ciano, azul, vermelho e amarelo são diferentes posições dentro do componente, na forma de termopares virtuais. E chegamos à seguinte previsão. Temos uma quantidade de ferrita e perlita disposta mais no núcleo, bainita espalhada pelo componente em sua maioria, com exceção da superfície, e a presença de martensita na superfície do componente, mostrando que ele tem que as suas propriedades mecânicas vão ser heterogêneas nesse contexto, porque eu tenho variações de microestrutura de martensita a ferrita e perlita. Se olharmos então as propriedades mecânicas aqui à direita, vemos o limite de resistência, o limite de escoamento, a dureza. Em especial, a gente pode olhar o alongamento aqui. Vemos que ele tem regiões de alongamento mais baixo, fruto da combinação das taxas de resfriamento e da microestrutura produzida. Essas são informações após o revenido do componente.
Com isso, é possível analisar qual vai ser a propriedade mecânica no fundido e como vai ser essa dispersão de propriedades mecânicas. Inclusive, se for interessante, usar essa informação, por exemplo, para um cálculo estrutural. Outro aspecto importante a gente consegue visualizar nesse gráfico, né? São dois diagramas CCT sobrepostos com variações de composição química, ou seja, esse diagrama com a linha contínua representa uma composição química e esse diagrama com linhas tracejadas representa outra composição química, dentro da mesma especificação de aço. Então, há uma variação de composição química natural quando se funde diversas peças, e essa variação de composição química pode interferir no resultado do componente fundido, na propriedade mecânica e na microestrutura. Então é imprescindível analisar como isso pode ser impactado, inclusive quando há segregações, regiões como, por exemplo, que concentram uma quantidade de carbono extremamente elevada, podem ser afetados de forma bastante negativa. Falamos um pouco aqui, de forma muito breve, vamos dizer um pouco sobre componentes fundidos, né? Esse aqui é um suporte de mola, é um componente que foi desenvolvido e que apresentou no ensaio de fadiga problemas de trinca nessas regiões apontadas aqui pelas setas. De forma interessante, essa é a falha real, de forma bastante interessante, nós olhamos a previsão clássica de análise estrutural e a previsão de defeito ou de falha não é nestas regiões onde vemos, mas sim nas transições aqui da base com o corpo do fundido, né? Ou seja, o que está demonstrado aqui pelas regiões mais avermelhadas. Mas por que essa diferenciação? Por que nós temos essa situação diferente em relação ao fundido que falhou no ensaio em relação ao que a análise estrutural prevê? O ponto aqui essa peça é uma peça de ferro fundido, então ela tem uma variabilidade de propriedades mecânicas e de microestrutura ao longo de toda a parede. E aí, quando introduzimos essas informações de microestrutura e propriedades mecânicas como dado de entrada para a simulação estrutural, o que nós vemos? Nós vemos que há uma mudança da posição do defeito entre as duas regiões. Então, esse é um caso típico onde nós falamos em dados de entrada. O típico é fazer isso, é usar propriedades mecânicas homogêneas, iguais em todas as regiões, mas o fundido não é assim. O fundido ele varia propriedades mecânicas e tem efetivamente diferenças de dureza, de resistência e resistência à fadiga nas várias regiões. Então, essa era a mensagem que eu queria dizer a respeito de desenvolvimento de produtos. Chegamos aqui, então, ao nosso final. Vamos falar um pouco da conclusão. É importante perceber que a simulação de fundição ela vai muito além do tradicional solidificação. Solidificação é uma parte específica da fundição, mas a simulação ela abrange muito mais aspectos da produção do fundido. E é necessário que isso seja assim, porque a qualidade final do fundido depende da rota completa de produção, ou seja, se o fundido tem tratamento térmico, a qualidade que o produto fundido terá depende de toda a rota que ela foi utilizada, desde a moldagem, desde a sucata que é usada, desde o vazamento, solidificação, resfriamento e tratamento térmico que está sendo aplicado. Então, qualquer momento que isso ocorra uma falha, ela vai impactar na qualidade final do fundido. E outro aspecto importantíssimo que eu gostaria de concluir é que é absolutamente necessário incluir na análise da simulação de fundição a variabilidade de processo, pois muitas vezes a combinação de determinados fatores de processo é que geram um defeito na produção. Às vezes não é individualmente um fator só, mas a combinação dos fatores. Então, é preciso levar essas informações de produção para dentro da simulação, para que ela possa também prever adequadamente o que acontece na produção depois. Bom, essa era a minha mensagem. Eu queria agradecer a atenção de vocês que ficaram comigo até agora. Obrigado.